Possessão demoníaca. Já viu? Já teve algum caso que lhe causou dificuldade? Bom, a pessoa que perguntou, você pode ver o podcast anterior, né? Que a gente citou vários casos lá. Vambora lá. Até bom, Everton, diferenciar possessão de opressão, tá? A maioria dos casos que acontecem em grupo de oração, evento que a gente prega, não é possessão. A maioria dos casos é opressão. Vou te dar um exemplo como que a gente trabalha. Eu tava no final do ano agora no Maranhão pregando, na região de Grajaú. A gente tem que ter discernimento. E aconteceu muita manifestação no evento. E tinha um rapaz lá, que agora eu esqueci o nome do abençoado, que eu ia até falar o nome dele aqui, mas fugiu. Ele é um baita ministro de cura. Um rapaz simples, mas um ministro de libertação extraordinário. E tinha uma menina dando muito trabalho. Umas 2, 3 vezes. A gente levou ela pra capela pra atender. Aí, na hora, teve uma palavra de ciência da razão porque o demônio tava na menina. Quando aquilo foi declarado, o demônio olhou pra esse rapaz, falou o nome dele e disse, ó, eu conheço quem é você. E ela é minha por isso, isso, isso e isso. Aí, como tinha muitos intercessores que estavam orando em línguas muito altas, cheguei no ouvido dele e disse, olha, filho, a autoridade está sobre você. Se o inimigo foi capaz de dizer seu nome, sabe, agora é a sua hora. Ele colocou a mão na moça, deu a ordem, olha, no nome de Jesus, o inimigo saiu na hora daquela menina e ela voltou àquela serenidade total. Então, assim, esse caso não é uma possessão demoníaca, é uma opressão demoníaca, é um caso mais leve, tá? Quando é uma possessão demoníaca, eu já vi 2 casos de possessão mesmo, tá? Assim, na minha frente. Não, 2 não, 3. Vou citar. Um caso foi em Anápolis, de uma menina que tem mais de 11 anos. Ela estava na missa de cura e libertação do padre Vanilson. Eu estava lá para ajudar a atender a oração. Eu nem quis entrar, tinha um padre exorcista próprio lá. Mas essa menina, já falei a diocese, mas não tem problema não. O demônio escrevia no corpo dela, a letra aparecia e sumia, a unha cresce e volta, o cabelo levanta e desce. Então, assim, ela levita, ela é capaz de andar na parede do outro lado. Então, esse é um caso de possessão. Isso aí é para um padre exorcista mesmo, autorizado pelo bispo para atender. Acho que essa moça hoje é acompanhada por um exorcista, se ela não foi liberta ainda, até quando eu veio sabendo, ela está sendo acompanhada. Esse é um caso. Um outro caso de possessão que eu posso citar para você, eu vi no ano de 2009. Uma senhora estava num evento que eu estava pregando, e esse foi um dos casos mais graves que eu vi. Comecei a oração, era uma terceira senhora, aquela começou a rodopiar igual uma cadeira voando. Levaram essa senhora para a sala para fazer a oração. E aí aconteceu um caso interessante, que eu recebi o testemunho dessa senhora no carnaval de 2010. E aí ela contou a história para mim. Tinha 10 anos que ela era possessa. Ela foi no Tio Patinhas, que você sabe quem eu tô falando, do Templo Salomão. Foi no Valdomiro Glorifica de Pé, e foi um monte de lugar. E por fim ela caiu no Padre Rufus, na Canção Nova. Eita, Ela recebeu toda a sessão de exorcismo lá, o demônio saiu. E quando ela retornou para casa, o demônio voltou. Parecia algo estranho. A psiquiatria e a psicologia acompanhavam ela. Mas ela já tinha gastado mais de 30 mil reais com psicólogo, psiquiatra e tal, e nada resolvia. Ela ia fazer comida, aparecia cocô na comida. Meu Deus do céu. De cachorro, de gato, de animal, de qualquer coisa. E aí ela contou pra gente. Que nesse dia, novembro de 2009, que a gente tava rezando, um rapaz, que eu ainda rezo muito, chamado Robson, foi fazer uma oração de cura interior, que era uma equipe que a gente tinha de acompanhamento. E Deus deu uma palavra de ciência que o demônio tava entrando nela porque ela tinha uma brecha de um parente dela que já tinha morrido, que ela odiava essa pessoa demais. E que se ela não desse o perdão, o demônio voltaria para ela. O ódio era o acesso, então. O ódio era o acesso. E aquele menino fez a oração de perdão, aquela senhora perdoou. E quando foi no carnaval de 2010, ela estava no evento que eu estava pregando, ela disse, olha, desde novembro, a minha vida, que era um inferno, virou um céu. Eu fui liberta por causa daquela oração de perdão que vocês fizeram lá. E a brecha foi fechada. Então esse foi um caso de possessão que eu vi, mas já estava leve, porque ela tinha recebido vários exorcismos, e ali a brecha foi fechada de maneira definitiva, tá? Um terceiro caso que eu posso citar aconteceu na minha diocese, logo nos inícios da minha caminhada. Estava atendendo oração com 3 intercessoras, uma mulher caiu. Assim, eu posso citar o caso, poderia até falar o nome dela, mas nunca pedi autorização. Houve aquela manifestação, a gente gastou 5 horas com essa mulher. O caso era muito forte, acho que eu contei isso no outro lá. Mas um dos casos mais interessantes que houve, que antes do demônio sair, o demônio revelou que tinha ido em tal lugar, o pai dela tinha dado ela pra ele, e até por causa de cama, um monte de trem aí, que eu não devo dar os detalhes daqui. E ele disse, olha, eu vou sair, mas quarta-feira eu vou matar ela numa cirurgia, e você vai pra sua cidade, a pessoa que vai levar você, o pai dela, eu matei na sua cidade, e eu vou acabar com você na estrada. E eu até disse na vez, eu fiquei até bem, eu vou de ônibus, não tem mulher que dirige ônibus, o demônio é meio mentiroso, é o pai da mentira mesmo.
Quando o demônio saiu da caminha, ela caiu no chão e ela começou a roxear a boca como se ela fosse morrer. A gente até assustou. E tia Neuza, que era uma senhora que era formada na época do Dom Alberto Taveira, caminhava com ele na oração, era de Tocantins, ela estava lá, ela começou a rezar e Deus revelou que essa senhora tinha um câncer. E ela colocou a mão no seio, começou a rezar e o tumor, que era grande, sumiu. Quando ela voltou na quarta, que ela ia fazer uma cirurgia, os tumores tinham sumido. Não precisou fazer cirurgia. Não. E eu conheço essa mulher até hoje. Ela é ministra da Eucaristia na igreja. Meu Deus, lá. Entendeu? Só não vou falar o nome porque eu não tenho autorização. E no meu caso, por que eu descobri que aquele caso era uma possessão? Por causa do meu caso. No outro dia eu levantei cedinho pra ir pra minha cidade. Uma moça passa chegando na rodoviária, você tá indo pra onde? Eu tô pra minha cidade. Ah, eu tô indo até teu flotone, eu te levo, tá. É que bom que eu não vou sozinho. Eu falei, ótimo, a minha é da renovação. Quando eu fui entrar no carro, eu perguntei, falei o nome dela e disse, e o seu pai? Ela disse, não, o papai morreu num acidente na sua cidade. Olha só, liga numa Eu coisa. falei, não é verdade. Eu fui com ela desde do carro. Ela desceu, rezamos, fiz a oração e falei, cão, eu vou com ela, que eu quero mostrar você que quem manda é Jesus. Eu disse pra ela, olha, Lu, eu vou te contar quando chegar lá na minha cidade, porque se eu contasse dela, não ia. Aí quando chegou na minha cidade, eu contei pra ela o fato. Claro que o demônio não tinha matado o pai dela, que a vida quem manda é Deus. Mas Mas você é pra pode... você perceber que o demônio, como que eu sabia que é uma possessão? Porque só Isso. uma possessão, só num caso de possessão que o demônio pode dizer coisas que vai acontecer. E, futuro. e também sabe de coisas que tinha acontecido Que tinha já, né? Então, é possessão e Opressão, opressão. tá? Então assim, Eu lembrei, sabe de quê? De Santo Antônio, que ele sabe que a sopa tá envenenada, mesmo assim bebe depois da oração, né? Foi a mesma coisa que você fez, né? Rezou e Ou eu, no caso, por exemplo, de uma opressão, uma pessoa que não tem o ministério de cura e libertação, sei lá, tá na igreja, ela tem um ministério, ela serve em qualquer outro ministério e acontece um caso de opressão. Qual o mais correto a se fazer? Ela pode rezar por aquela pessoa? É melhor não rezar? É melhor correr chamar alguém? O que a pessoa deve fazer? se ela tá em estado de graça, você pode rezar tranquilamente, tá? Você pega a pessoa pra uma capela, eu disse que oração fazer. Você pode rezar o ofício de Nossa Senhora, você pode rezar o texto de Nossa Senhora, o texto da misericórdia, pode fazer as orações de libertações próprias que a gente faz, o Magnífico de Nossa Senhora, o Salmo 91, tranquilamente, tá? Assim, a minha corrente quebrou aqui, mas eu me lembro que um dos fatos que me fez consagrar Nossa Senhora aconteceu numa cidade aqui de São Paulo, que a gente atendia oração toda quarta de 8 até perdão, 2 da tarde a 8 da noite. E aí houve um fato lá que eu achei interessante. O Sérgio, que é um grande ministro de cura lá de Araraquara, que acompanhou o caso. O maligno se manifestou numa moça e demorou. Aí um rapaz entrou cantando o ofício. E quando cantou o ofício, o capeta começou a dizer: a mulher não. O ódio de Nossa Senhora. Nossa. E quando o menino chegou perto da moça tocando, ele tava com a corrente de Nossa Senhora aqui. E o diabo disse pra ele assim: desgraçado, eu só não acabei com sua vida e com sua família, que você tá acorrentado nessa mulher. Enquanto você estiver acorrentado nela, eu não posso tocar em você. Nossa. Acabou o ofício, o demônio saiu. O menino que entrou cantando o ofício não trabalha com cura, ele é músico. Chama Biro, um grande amigo nosso. E o demônio saiu com a música do ofício de Nossa Senhora cantado. Então o que acontece? Se a pessoa está em estado de graça e não tiver outras pessoas, pode rezar tranquilamente, tá? O importante do católico é estar em estado de graça. Boa. Estando em escutei estado uma- de graça, vem quente que eu tô fervendo. Queria que você Simplesmente só isso. também comentasse, porque uma vez foi um pregador que atende muitos casos assim também. Que ele falou que diante de um grupo de oração, às vezes não tem aquela pessoa que tem mesmo o ministério e tudo, e a pessoa que tá conduzindo, que tá à frente, fica com autoridade pra atender o caso. Sim. Que ele falou que isso já aconteceu várias vezes. E às vezes a pessoa ficava meio insegura e ele falava: não, você que tá conduzindo, ele não rezou, ele rezava pelos casos. Mas ele falando: não, você vai lá e reza. E de fato, É a graça de Estado, né? acho que o William comentou isso. Sim. E isso é uma coisa tão séria, esse assunto, porque é o seguinte, esse menino que eu contei lá do Maranhão, assim, eu trabalho com cura e libertação há muito tempo, mas quando eu vi lá, assim, o inimigo falou, eu falei, não, a autoridade tá em você. Pode rezar, ele rezou, o mal saiu. Às vezes o discernimento vem na hora. E o dom do discernimento dos espíritos, até a galerinha aí que não atende isso e senta o pau na gente, né? Porque não conhece, é católico de internet, só fica atrás de internet, não atende, não visita, não ora. É bom saber que o dom do discernimento dos espíritos é para isso. Quando você chega perto de uma pessoa, você percebe nitidamente se aquilo é o demônio, se aquilo é um surto psicótico, se é um trauma. Na hora você sente. O discernimento te faz perceber isso. Eu me lembro que uma vez, eu vou pregar lá na Misericórdia, vou citar, Capelinha, Minas Gerais, pregando um evento lá. Eu tava pregando e houve uma manifestação demoníaca muito grande e levaram para um padre mesmo de cura extraordinário que tinha. E o padre tava atendendo a moça, eu pregando e dava para ouvir os gritos. Aí de repente uma pessoa chegou no meu ouvido e disse: olha, o padre Adão tá pedindo que você vá lá ajudar ele, que o caso tá grave. Eu falei, eu tenho que encerrar a pregação para ir atender. Eu falei, nossa, vai ficar meio constrangido. Aí eu tava maquinando o que fazer
para poder passar o microfone pro ministério, de eu ir lá ajudar o padre. Mas no meu coração eu dizia, meu Deus, faz alguma coisa. Aí de repente, Everton, bateu um mau cheiro de enxofre. Tinha 2.000 e poucas pessoas, mas foi um cheiro de enxofre tão terrível que toda a assembleia sentiu e teve ânsia de vômito. Quando veio aquele cheiro, eu tive discernimento. O inimigo tá saindo. Passou aquele cheiro, a moça foi liberta. Não. Olha só. Entendeu? Eu não fui atender, eu só pedi Deus no coração, porque eu não podia interferir uma pregação para atender um caso de libertação. E ali aconteceu. Ou seja, o inimigo do seu interior, você tem ordem de Jesus para mandar o mal embora. Demais. Nem precisa nem abrir a boca. Não é a oração gritada que vai mandar o inimigo embora. É a autoridade espiritual de quem está em estado de graça, tá? Porque Que eu vem fico de pensando Jesus. nessa também na estratégia do demônio te tirar dali, né? É, por causa das pessoas que estavam ouvindo a palavra, entendeu? Então, tudo isso tem que ter discernimento prático. Agora, vamos embora lá pegar. O caso de, resumindo uma única frase. Leigo faz oração de libertação. Boa. Padre faz exorcismo autorizado pelo bispo. O bispo é o exorcista do local. Depois, normalmente, manda o padre a Roma, faz um acompanhamento lá. Acho que hoje é o padre Francisco Bamonte, né? Que está coordenando os exorcistas no mundo. Aqui no Brasil é o nosso querido padre Pedro, lá de Santa Catarina, que coordena os exorcistas brasileiros. Agora tem um site até de exorcista brasileiro. Tanto que agora em Belo Horizonte, o padre Oscar vai fazer acho que 5 quinta-feiras, só com o padre exorcista lá que eu arrumei pra ele. Peguei os mandei pra ele, pra poder trabalhar esses casos. Entendeu? Então é bom saber disso. Agora, o que é a oração de libertação de um leigo? Aqui é bom as pessoas saberem. Quem trabalha com esses casos na renovação, regra número 1, não dê ordem direta ao demônio. Você não é padre exorcista para dar ordem direta. Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus. Não. Não, é? Leigo não deve dar ordem direta de jeito nenhum. Você coloca o nome de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel, de São Padre Pio, de São Rafael, de São Gabriel. Então, mas assim, mas como conduzir as palavras ali? Simples, você pode colocar a mão na pessoa, Jesus, no poder do teu sangue, manda o mal embora dessa filha. É bom você saber o nome da pessoa de batismo dela. Ah, tá. Você fala. A menina chama Andréia. Eu coloco a mão nela e diz: Jesus, a Andréia é sua filha. Pelo batismo, ela é morada tua. No poder do seu sangue, das suas chagas, da tua Santa Cruz, na intercessão da Virgem Maria, manda o mal embora Então dessa filha. a sua oração é falar direto com Jesus, nunca. Nunca com o demônio. Olha só que interessante. Ainda que o demônio fale o seu nome, ainda que ele diga coisas, como já aconteceu comigo, de dizer, deixa o demônio falar, ali vão ter. Entendeu? Não tem nada com o demônio. O negócio é Jesus. O exorcista sim tem autoridade de mandar o demônio falar as coisas. Claro que você tem que ficar atento, que às vezes o próprio Espírito Santo obriga o mal a falar, e você percebe. Não sei se eu te contei pra vocês da última vez o caso do menino que eu fui atender, que o menino era totalmente perdido, tem um espírito de impureza nele, e na hora que eu comecei a oração, o demônio disse: esse desgraçado nunca vai ser escravo dela, ele vai ser escravo meu. Eu tava orando em línguas, eu ouvi isso. Quando eu ouvi isso, eu percebi. Isso aí foi o Espírito Santo que obrigou. E aí eu coloquei as mãos no menino e disse: olha, ele vai ser escravo da mãe do Criador, da mãe do Salvador, e não seu, que ele foi comprado no sangue de Cristo. Na hora o mal saiu. Porque o próprio Espírito Santo obrigou a falar o que queria, entendeu? E aí eu peguei aquilo ali para o mal sair da pessoa. E uma coisa que eu acho interessante também é que a oração, por vezes, parece insuficiente. E ela, não que seja insuficiente, mas ela parece insuficiente e ela se torna plenamente suficiente quando você descobre a causa, o motivo, Sim. a palavra-chave ali, né? Deus traz a Quando se revelação, revela, né? você tem que falar Tem a sobre revelação. aquilo. Então, ó, a sua oração tem que ser aqui nesse ponto. A palavra de ciência ou a palavra de sabedoria nessa hora é para isso. Por isso que é bom você orar sempre com pessoas com o dom de ciência e sabedoria. Não sei se eu contei da vez passada um caso que eu peguei no Pará, de uma menina que nós ficamos de 10 da noite a 3 da manhã, mais ou menos, com ela. E aí tinha 2 moças do meu lado e as moças foram tendo a palavra de ciência. Por exemplo, primeira brecha, ela tinha sido abusada pelo avô. Aí quando a menina teve aquela palavra, a agitação foi... Aí fizemos uma oração. O demônio não saiu. Segunda brecha, ela foi rejeitada pela mãe e a mãe não quis ela. Tinha uma mágoa profunda. Rezamos. A terceira brecha, começou a namorar com 12 anos, a namorada violentou. Fechamos. Quando terminou a terceira brecha, ela foi liberta. Olha aí. Então, assim, é bom sempre você, ou você mesmo pedir o Espírito Santo que te dê a graça, ou dê a graça a alguém que está orando, para ir orando nas causas. Às vezes, quando não acontece isso, o próprio demônio, Deus obriga ele a falar. Aí ele começa a falar, não que você pergunte, quem pergunta Sim. isso é padre exorcismo, não é papel meu de leigo, atender um caso de libertação e pegar essas coisas, E entendeu? por Ficar quê? Assim, conversando, né? É uma forma da igreja te proteger. entendi. E tem uma coisa mais séria. Às vezes eu atendo alguns leigos, eu tinha uma equipe comigo que tinha essa mania. Eu dizia, gente, não fala. Não, mas a gente faz e dá certo. Moral da história, todos caíram. Porque quando você coloca o seu nome, você está colocando o seu nome de frente com o mal. O padre exorcista é protegido com o ministério sacerdotal. Uhum. Então, para ele, é mais tranquilo. É uma forma da igreja te proteger.
Aí quando você desobedece à igreja, o demônio vai sair, vai. Mas você está em desobediência, é tudo que o demônio quer. Então o segredo é obedecer o que a igreja pede. Proteger o leigo de uma cilada maligna. Por isso não se deve dar ordem direta. Você está trabalhando um caso de libertação, mantenha você fora. Sempre com a intercessão do santo, dos anjos de Nossa Senhora, o sangue de Jesus, as chagas de Jesus, o ofício da Virgem Maria, o texto da Virgem Maria, e o cão vai vazar. Boa. Acho que era bom Entendeu? só citar. Eu queria citar o livro da Maria Gabriela, Combatendo o Bom Combate. Excelente. Que ela dá várias dicas aí pra quem tem um ministério, né? Então, pra quem quer saber um pouco mais, acho que é interessante também. Quem quiser aprofundar, esse livro da Maria Gabriela é excelente. O livro do Frei Elias Vela, O Leão que Ruge ao Longo do Caminho, é perfeito. E Cura do Mal e Libertação do Maligno, também do Frei Elias Vela. Que ele diferencia bem. Já perfeito. seleciona a próxima aí, Luan. Vai lá. Ele seleciona a diferença de libertação e exorcismo, tá bom?